Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Aliakim Pereira de Sá, conhecido como Kim, e estou aqui gravando mais um conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero te dar os parabéns por você estar buscando conhecimento. Certamente esse é o melhor caminho. E, claro, te convidar aqui, nesse momento, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixem seus comentários, compartilhem esse vídeo se esse vídeo está te ajudando, para que o maior número de pessoas consigam aproveitar esse conteúdo, que é um conteúdo 100% gratuito que a gente traz para vocês. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alavancagem e um pouquinho mais sobre como entender quanto de capital você precisa para operar mini índice e mini dólar. Um dos grandes dilemas que a gente tem é, para começar no mercado eu preciso de muito capital, ou o mercado é muito alavancado, as pessoas confundem o margem com alavancagem e por aí vai. Então quero te explicar como funcionam essas duas questões, margem e alavancagem. Para ficar mais objetiva essa explicação, é importante a gente entender como se calcula o valor de face, quanto custa um determinado ativo. Então eu vou usar o exemplo do índice. Imagine o índice cotando a 100 mil pontos numa situação hipotética. Quanto vale cada ponto do índice? Cada ponto nele vale 20 centavos. Então, se você multiplicar 100 mil pontos vezes 20 centavos, isso dá 20 mil reais. Então, eu cheguei ao valor de face. Quanto custa, quanto vale um mini contrato de índice? 20 mil reais quando ele está cotando, a 100 mil pontos. E se fosse a 110 mil, a 120 mil ou qualquer outro número, qualquer outro ponto que ele esteja cotando, o cálculo vai ser o mesmo. Vai multiplicar 110 mil pontos vezes 20 centavos por ponto e você vai chegar no valor de face dele. Então, todas as vezes que você monta uma operação no mini contrato de índice, você está operando esse montante para cada mini contrato. Kim, então eu preciso ter 20 mil reais quando o índice estiver cotando a 100 mil pontos para operar na corretora Clear? Não, É aí que surge a alavancagem e que é muito mal vista por parte dos iniciantes. E realmente existe uma alavancagem muito grande, mas que eu particularmente vejo com bons olhos. Com a evolução do mercado, com novos sistemas, novas regras que foram implementadas para mitigar o risco das negociações, hoje você, para operar esses mesmos 20 mil reais de capital, você só precisa ter em conta 100 reais. No caso da Clear, hoje, com 100 reais, você opera um mini contrato. É o ideal isso? Não, calma, não é isso que eu estou falando. Mas pensa da forma mais simplista aqui. O que você prefere? Deixar 20 mil reais parado na conta corrente para poder operar um mini contrato? Ou você prefere pegar R$19.500, aplicar num instrumento de renda fixa, que você tenha liquidez, ou seja, resgate diário, onde ele vai render alguma coisa diariamente, ou você prefere deixar ele parado na conta corrente sem render nada, para que ele sirva como garantia, como margem para você operar um mini contrato, então aqueles 20 mil reais. A resposta provavelmente de todos vocês vai ser: não, eu prefiro realmente deixar o dinheiro aplicado, pega só uma parte desse dinheiro e vou ter algum tipo de rendimento na aplicação que está ali, a maior parte do capital, e vou trabalhar com a menor parte do capital para operar um mini contrato. Então olha como o mercado evoluiu. Quando eu comecei em 2005, a margem era muito maior do que é hoje. Então eu precisava deixar muito dinheiro em conta corrente para conseguir operar. Mas eu vou além disso. Isso esbarra num risco de você perder uma parte mais representativa do seu capital. Kim, não entendi o que você está querendo dizer. Se você coloca R$500 na conta corrente e aplica R$19.500 em um instrumento de renda fixa e deixa isso aqui separado dos R$500, se tudo der errado na sua conta do day trade, você vai perder os R$500 e essa conta quebrou, ela zerou. A partir dali, a corretora vai te zerar compulsoriamente, vai te cobrar uma taxa, vai te cobrar uma multa, mas foram R$500. Só que para o iniciante, se ele tem os 20 mil alocado na conta, em um dia que ele está operando, mas que ele por alguma razão perdeu a cabeça, o que nós chamamos de dia de fúria, saiu fora da estratégia e está operando de uma maneira que ele não deveria operar, ele corre o risco de não perder só R$500. Corre o risco dele perder os 20 mil, por exemplo, fazendo um monte de bobeiras, um monte de coisas erradas ali. Então eu vejo isso sempre com bons olhos, porque você tem a possibilidade de alocar o capital em um instrumento de renda fixa, ele vai render alguma coisa, pegar apenas uma fração desse capital, que é o valor de face do ativo, nesse caso os 20 mil reais, nessa situação hipotética,
pegar apenas uma parte, e isso já ser o suficiente para você deixar na corretora, que é a margem exigida da corretora, para você operar um mini contrato. Então aqui, eu acho que a gente consegue quebrar, acho que eu poderia até chamar de tabu, sabe? Tem um monte de gente que fala, não, porque é muito alavancado, e realmente é, né? Se você colocar R$100 para operar 20 mil, é um negócio que é mais alavancado? Muito alavancado, mas muito mesmo. Mas eu vejo dessa forma, eu escolhi analisar por esse ângulo. Assim o dinheiro está rendendo de um lado, eu consigo operar com capital menor, vou mitigar meu risco, porque se cair energia e pular uma ordem minha, eu sei que o máximo que aquela conta pode ficar negativa é em X, em R$500, por exemplo, e não nos 20 mil. Então aqui eu já mostrei para vocês o quanto o ativo mini índice, por exemplo, é alavancado. No caso do dólar, o cálculo é feito diferente. No dólar, você tem R$10 por ponto, então se ele está cotando a R$5, você vai multiplicar isso por R$10 por ponto. Então você vai ver que o dólar é ainda mais alavancado do que o mercado de índice, mas a linha de raciocínio é muito parecida, então eu também vejo da mesma forma, ou seja, você não precisa deixar muito capital, né, para poder operar e pode deixar a maior parte desse dinheiro aplicado. Agora vamos falar um pouquinho com vocês, né, sobre como você deve montar o seu gerenciamento de risco sabendo que existe essa alavancagem e que a margem da corretora é R$100 para mini índice e R$150 para mini dólar. O que é importante aqui? Você precisa nesse momento ser um gestor. Assim como um gestor de uma empresa, ele tem que ter noção de qual é o custo fixo dele, né? Quanto ele precisa ter de vendas para cobrir os custos fixos e atingir o que a gente vai chamar de break-even, ou seja, quando ele está 0 a 0 no mês, e quanto ele precisa fazer além disso de vendas para que ele consiga trabalhar no positivo. Mas mais importante do que isso, e se tudo der errado? Se ele tiver um mês negativo, o segundo mês negativo, o terceiro mês negativo, como que o gestor de uma empresa vai se comportar? Então imagine você abrindo uma padaria, um posto de combustível, um supermercado. Você precisa ter, além de um business plan, uma noção muito clara de como administrar esse negócio, porque senão, um mês depois você está fechando as portas, concorda? Então, se você pensar, olha, eu quero ter a chance de fazer o meu negócio dar certo em pelo menos 2 anos, então são 24 meses, mas o meu custo fixo é de R$10.000 por mês. A linha do tempo mostra que são 24 meses, se tudo der muito errado, né, tendo um prejuízo de R$10.000. Isso dá quanto? R$240.000. Mas você não precisa deixar os R$240.000 parado na conta corrente da sua empresa, porque você vai precisar de 10 mil no mês. Então, se a gente trouxer essa mesma analogia para o mercado aqui, você vai conseguir perceber que faz muito sentido realmente essa questão da alavancagem, da margem, e que se você tiver uma boa administração do seu capital, você quebra esse tabu que tem por aí, um monte de gente falando que é muito alavancado, é muito perigoso, e começa a atuar mais como um gestor mesmo, como um administrador do seu capital. Então o empresário lá, ele não precisa deixar os R$240.000 parado na conta corrente, porque ele já sabe que o custo fixo dele é de 10. Ele também pode pegar a maior parte desse capital e deixar lá aplicado no instrumento de renda fixa que tenha liquidez. E aí ele vai fazendo os resgates de acordo com o que é necessário caso dê errado. Mas se tudo der certo, o capital principal ficou alocado, o volume de vendas vai começando a cobrir o custo fixo, ou seja, os trades estão dando certo, você não está tomando stop loss, e via de regra o capital começa a crescer e o montante, o capital principal, rendendo alguma coisa no instrumento de renda fixa. Então eu vejo isso realmente com bons olhos e é a maneira mais simplista que eu tenho de fazer a galera perceber, né, o quão oportuno é esse tipo de evolução que o mercado teve no quesito alavancagem versus margem. Então, quebrando aqui todos os paradigmas possíveis com vocês. Você está operando um ativo que vale R$20.000, no caso do índice, nesse exemplo, com apenas R$100 em conta. É o ideal? Não, não é isso. Você vai pegar e vai colocar um pouco mais do que R$100 na sua conta, se o seu desejo é operar um mini contrato, mas não precisa ser os 20 mil, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixem seus comentários com sugestões de temas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir
e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e a oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição.